Olá, pessoal. Sou o professor Lucas e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a Reforma Protestante, certo? A Reforma Protestante, ela ocorreu na Europa por meio de uma disputa ou de uma racha do poder da Igreja Católica, certo? Ela teve como principais causas o comércio das indulgências. No caso, são principais causas que geraram discordância entre alguns membros da própria Igreja Católica. Ela teve início no Sacro Império Romano Germânico e seu principal líder foi Martim Lutero, tá? Não o único, mas o principal por conta do primeiro, né? Foi o primeiro a ação que ele fez de separar, né? De criticar as ações da Igreja Católica. Comércio das indulgências. Indulgência nada mais é do que a venda do seu perdão, né? A venda do céu. A formação das monarquias nacionais é algo fundamental para a gente compreender a reforma protestante, certo? A Igreja Católica, em todo o período da Idade Média, ela teve um poder centralizado nas suas mãos. Então, a Igreja Católica ela era muito poderosa. Ela era conhecida como a senhora feudal, né? Tinha um poder enorme na vida social, na vida econômica e na vida cultural, tá? Da população europeia no período da Idade Média. Agora, com a formação das monarquias nacionais, o rei, né, a figura do rei, ela também quer ter um pouco mais de foco, como era antigamente, e que a Idade Média ofuscou um pouco, certo? Então, e também um ponto super importante para a gente entender ali no tópico das causas, a ascensão da burguesia. Os comerciantes, os burgueses, né, as cidades, começaram a crescer cada vez mais, né? Isso a gente pode denotar a importância e compreender até mesmo por conta das navegações e do final da Idade Média, certo? Que é o rompimento do sistema feudal. Isso tudo junto fez com que a reforma protestante ocorresse na Europa, na verdade, no seio da Igreja Católica. Entre os principais nomes dos reformadores, dos protestantes, a gente consegue é, adentrar no Lutero, que formou o luteranismo, o João Calvino, que formou o calvinismo, e o Henrique VIII, que formou o anglicanismo, certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses três pontos e iremos encerrar a aula falando sobre a Contra-Reforma, que foram as mudanças ocorridas dentro da própria Igreja Católica. Então, Martim Lutero, ele acreditava em alguns pontos que estavam em discordância com os ensinamentos católicos, com os dogmas católicos. Então, Lutero, ele colocava em pauta que a salvação humana, né, diante de Deus, seria alcançada pela fé. Então, se você acredita, você consegue a salvação. Esse é um dos principais dogmas, um dos principais pontos, principais ideias do Lutero e do luteranismo, certo? Então, a salvação é pela fé. O Lutero, ele, dentro da igreja, ele era um padre, tá, católico, ele começou a discordar de alguns pontos que para ele eram super importantes na organização da igreja. Então, a partir disso, ele criou 95 teses, ele fez 95 ideias de discordância da Igreja Católica. A partir disso, ele pegou essas teses, esses pontos demarcados, e colocou na porta da igreja do vilarejo onde o Lutero era padre, onde ele trabalhava. E a partir disso teve todo um reboliço, porque as pessoas passavam em frente à igreja e liam esses pontos e paravam para pensar e que faziam alguns sentidos. Os que sabiam ler, importante a gente entender, não era a maioria do povo letrado, tá? Mas quem sabia lia e passava um para o outro dentro dessa, né, dentro da vida social. Então, o Lutero ele foi bastante mesmo apoiado pela nobreza alemã, que já tinha essa questão do rompimento com a Igreja Católica muito forte. E o Lutero ele criou, então, ele tinha uma ideia de que a palavra de Deus, de que a Bíblia, ela tinha de ser de livre interpretação. Até aqui, a gente entende que a Igreja Católica, com seu poder centralizado, ela tinha a Bíblia, a palavra de Deus, na sua mão, e ela era a única
possuidora da interpretação da Bíblia. Então, para você entender o que estava escrito, o que né, a palavra ela queria dizer, você tinha que frequentar as missas, algum padre ou algum membro do clero tinha que falar o que estava acontecendo. O Lutero ele era contra, ele era a favor de que todo mundo tenha a capacidade de ler e de interpretar a Bíblia, tá? E por conta disso, ele fez uma ação, ele traduziu a Bíblia, que até então ela era somente em latim, ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão, que é a língua pátria dele, tá? Então, foi um ponto que popularizou a palavra. Isso foi importante também para a gente entender a questão da invenção da imprensa, lá com Gutenberg, certo? Então, a criação da imprensa, ela fez com que a palavra, a Bíblia e outros livros, outras obras, fossem popularizados naquele período, podendo chegar à casa dessas pessoas, né? Porque até então os livros eles eram feitos à pena, né? A pessoa copiava, eram os monges copistas que a gente fala. Agora, com a invenção da imprensa de Gutenberg, isso ficou mais fácil, mais rápido. Então, se popularizou a palavra, se popularizou outras obras literárias. O João Calvino, o calvinismo, foi uma reforma que ocorreu na Suíça, né? A partir da ideia dele, e ele tinha uma ideia de predestinação, diferente do Lutero. O Lutero ele acreditava, né? O luteranismo prega até hoje que a salvação da alma se dá a partir da fé. Se você tem fé, você consegue ter a salvação da alma. O João Calvino, o calvinismo, ele não prega isso. Ele prega que nós todos temos um destino na Terra. Então nós estamos já predestinados. Então você pode fazer o que você quiser, que você não vai conseguir mudar o destino que Deus colocou para você. Então isso é predestinação. Isso é muito interessante para a gente entender que as pessoas mais ricas, a nobreza, elas gostavam muito da ideia do João Calvino de predestinação, porque eles poderiam que justificar a riqueza que eles tinham, certo? E a pobreza da maioria da população por conta desse ponto específico da pregação de João Calvino, certo? Se todo mundo é predestinado, eu sou rico porque Deus quer e vocês são pobres porque Deus quer, tá? Então isso é importante a gente entender. O luteranismo não pregava isso, não prega isso. O calvinismo sim. Agora, a igreja anglicana, o anglicanismo, ela surgiu com o Henrique VIII, rei da Inglaterra, certo? Ela se consolidou a partir do sistema absolutista. O Henrique VIII, ele queria ter o poder total na mão dele, e ele teve um conflito com a igreja católica por conta de problemas pessoais. O Henrique VIII, ele queria se separar, e a igreja católica não permitia tal fato, né? Então ela não quis autorizar a separação dele. Por conta disso, ele criou a sua própria igreja, tá? O anglicanismo ele existe até hoje. Ele tem como um líder a figura do rei da Inglaterra, no caso hoje a rainha, né? E isso faz com que fosse, né, adiantada essa questão do cisma, da separação da igreja e também ajudou na formação de um estado monarca mais forte e centralizado na Inglaterra. A partir de tudo isso que estava acontecendo, a Igreja Católica ela começou a olhar para si e falar: não é possível, a gente tem que então visualizar o que está acontecendo para tentar mudar, né? Ou para acabar com o que está acontecendo dessa separação. Isso ocorreu a Contra-Reforma, certo? Então a Contra-Reforma ela nada mais é que a reação da Igreja Católica para a reforma desses povos. Então a Igreja na Contra-Reforma nesse processo ela criou o Tribunal do Santo Ofício, que era um tribunal mesmo, como se fosse um tribunal hoje de leis que irão julgar uma pessoa criminosa. Só que esse tribunal, ele julgava as pessoas, os hereges, né, os pagãos, por conta da sua separação com a Igreja Católica. E ele era muito rígido. Muitas vezes as pessoas elas eram mortas, tidos como bruxos ou como hereges. A Contra-Reforma ela também criou, né, a partir do Concílio de Trento, perdão, o concílio é um congresso dos bispos da igreja junto com o Papa, tá? E aconteceu na cidade de Trento, por isso que recebe esse nome. Eles organizaram também o Index. O Index nada mais é que uma lista de livros proibidos para todo católico. Então, se você for católico, você não poderia ler tal obra. O Index, só para vocês entenderem, ele ficou válido até o Concílio do Vaticano II, que aconteceu em 1966.
tá? Então, de 1500 até 1966, a Igreja Católica tinha a lista dos livros proibidos para os católicos. E outro ponto importante foi criar a Companhia de Jesus, certo? E isso a gente consegue relacionar muito com a história do Brasil quando a gente começa a entender a questão da catequização dos nativos, dos indígenas, tá? A Companhia de Jesus são os jesuítas, que hoje o Papa Francisco, né, que é o Papa em atitude, em ação da Igreja Católica, faz parte. Pessoal, muito obrigado pela atenção e até a próxima.